Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou biólogo, sou monitor ambiental no Parque Estadual da Cantareira. Para a palestra de hoje eu vou falar sobre o tema de o tráfico de animais silvestres. Bom, só vou colocar aqui a palestra, aliás, os slides e a gente começa a aula. Bom, vamos lá. É, como eu comentei para o tema dessa aula, a gente vai falar sobre o tráfico de animais silvestres, né, o desequilíbrio ambiental que causa a falta desses animais na natureza e pela ação antrópica. O que seria a ação antrópica? A ação antrópica é toda a ação do ser humano é, no meio ambiente, né, afetando o meio ambiente de forma negativa. Então, desmatamento, uma poluição em um rio, tudo isso, assim, a gente conta como uma ação antrópica. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente eu vou falar a diferença entre animais silvestres e animais exóticos, né? Como que funciona essa diferença? Bom, animais silvestres são todos aqueles que eles existem no seu meio de origem desde que o mundo é mundo, assim por dizer, né? Então são animais que eles evoluíram e se adaptaram para o meio e por esse motivo eles estão lá já acostumados ao seu habitat, já está acostumado a conviver com a própria fauna e a flora em si. Um exemplo, eu diria a abelha mamangava, que é uma abelha que faz a polinização das flores de maracujá. Essa abelha ela é própria para fazer a polinização dessa flor. Por esse motivo, ela tem uma íntima relação. Talvez não teria tanto a produção de maracujá quanto tem, porque essas abelhas, por exemplo, se as abelhas mamangavas não existissem. Então é isso. Todo animal que ele é de origem silvestre, que ele está aqui na nossa região, né, que ele sempre esteve aqui, sempre se adaptou com o meio, então ele tem uma íntima relação com o ciclo biológico. Aqui eu tenho duas fotos de um jabuti do lado esquerdo e do lado direito eu tenho a foto de uma tartaruga, o nome dela é popular é tartaruga de faces rosadas, mas na verdade ela é um cágado. Só para vocês entenderem a diferença, né? Um cágado ele é uma espécie que ela ocorre em rios, então ela é adaptada para o meio. Na patinha da frente ela tem garrinhas, que é para escalar barranco. Na pata de trás ela tem uma membrana chamada interdigital, que funciona igual um pé de pato, que serve para nadar. Esses animais eles se alimentam de anfíbios, de peixes. É um animal considerado onívoro. Ele come tanto carne quanto frutos. Bom, e aqui a gente tem do lado esquerdo o jabuti, como eu comentei para vocês, é um animal que ele é silvestre. O jabuti ele tem uma patinha como se fosse a patinha de um elefante, então ele é todo adaptado para a terra. Então o jabuti ele é terrestre, cágado ele é de água doce e tartaruga ela é marinha, então ela tem aquelas nadadeiras para poder se locomover no mar, né? Então água marinha. Bom, eu comentei um pouquinho sobre os animais silvestres, agora eu vou falar um pouquinho sobre os exóticos. Exótico é toda a espécie que eles trazem de outro país que não pertence à nossa fauna e inserem aqui, né? Por exemplo, a abelha apis, que é aquela abelha com ferrão. Então é uma abelha que ela não pertence à nossa fauna, trouxeram ela para cá, né? É uma abelha que ela é da Europa e da África, trouxeram ela para cá pelo valor econômico do mel e pela produção de cera. A cera eles faziam velas antigamente. Então, o que acontece? Eles trazem animais de outros países pelo valor econômico, mas assim, sem pensar no impacto que ele faz no meio ambiente. Então, todos os animais exóticos são animais que não pertencem à fauna, que não pertencem de origem ao país. No caso desse cágado, que o nome dele é um tartaruga de faces rosadas, então ele faces rosadas porque ele tem essa marquinha vermelha, diríamos, na orelha dele, no ouvido dele. Então, assim, esse animal, ele é um animal que ele tem origem dos Estados Unidos, introduziram ele aqui no Brasil pelo valor
no tráfico mesmo, é um animal que ele é muito comprado para colocar em lagos, em aquários. Muita gente compra esse animal em pet shop, às vezes até sem saber que é um animal sem procedência, né? Então todo animal que não tiver nota fiscal, não tiver alguma procedência, é um animal que ele é oriundo do tráfico mesmo. Então, no caso, essa espécie trouxeram aqui para o Brasil pelo valor ornamental. É um animal que ele preda, se adaptou muito bem aqui, então por conta do calor, da umidade, é um animal que se reproduz muito facilmente, ele acaba tirando o alimento de outros animais que eles são silvestres mesmo. É um animal que acaba competindo por alimento, por espaço, por esse motivo ele causa um extremo desequilíbrio ambiental no meio, tanto quanto de uma predação absurda de outros peixes, quanto pela disputa por espaço mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de características de cada bioma. É muito importante a gente, antes de chegar no tema de tráfico de animais silvestres, a gente falar um pouquinho sobre as características e a gente ir pincelando tudo para ter uma boa ideia de como que funciona o meio ambiente, para a gente poder entender como que o tráfico de animais silvestres ele causa um impacto tão grande assim de uma forma negativa no meio ambiente. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o Cerrado, né? Um clima predominante tropical sazonal, então é uma região assim árida, por assim dizer. Ele tem árvores que elas não são tão grandes, tão altas, e tem uma característica bem interessante dessas árvores do cerrado, que elas são retorcidas. Essas árvores elas são retorcidas devido a queimadas naturais. São queimadas naturais que ocorrem com uma certa frequência e elas são benéficas mesmo para o meio. Então essa queimada ela acaba queimando gases no solo que são de metano. Elas acabam produzindo um certo adubo para o solo. Então o próprio bioma do cerrado já se adaptou a essas queimadas. Então são vegetações bem arbustivas e porém elas têm a raiz extremamente profunda. Então ela pode parecer que ela é frágil, porém é uma árvore extremamente forte. O cerrado ocorre várias espécies de animais, como o tamanduá, o lobo-guará, que ele é símbolo, o lobo-guará, aliás, ele é símbolo do cerrado, então ele está extremamente ameaçado de extinção, ele depende desse bioma também para a sua preservação. Bom, agora vamos falar sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ele é um bioma totalmente diferente. Já é um clima tropical, é muito úmido. Geralmente a vegetação ela é muito alta porque ela compete por luz. Então é muito comum na Mata Atlântica a gente ter árvores de 10, 15, 30 metros de altura, com um dossel bem assim cheio. As folhas geralmente da Mata Atlântica são folhas bem largas, que é para melhor captação de luz, para poder fazer a fotossíntese. Então essa é a característica da Mata Atlântica, é uma floresta densa, úmida, onde ocorre uma grande diversidade de animais que são extremamente adaptados para esse bioma. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Pampa. Pampa, ele é um campo, né? Ele lembra muito um campo sem muita vegetação, ou um pasto também, que a gente pode dizer. Então, por esse motivo, por ele lembrar muito um pasto, os fazendeiros começaram a produzir muito gado aí, granja, o que acabou contaminando muito tanto o solo quanto a atmosfera, né, com a liberação de gases. Então é um bioma que tem sido muito, tem sofrido muito impacto também por atrair muitos fazendeiros. Geralmente os fazendeiros eles matam espécies que vão atacar a granja, por exemplo, uma raposa, um cachorro do mato, qualquer animal que ameace a granja, ele certamente será morto. Isso dá um impacto ambiental muito grande. Então é um bioma que ele é de extrema importância porque existem animais que são adaptados a esse meio. Agora eu vou falar da Amazônia, que é um dos biomas mais populares que a gente se tem aqui no Brasil. É um bioma onde ele é muito rico em vida, muito quente e
é muito quente e úmido, então existe muita vida na Amazônia. É, existem cidades que elas ficam inclusive sem chuva, porém devido ao desmatamento que está acontecendo na Amazônia. Então, através de uma supressão em um bioma que é tão importante, causa um impacto é, irreversível em outros estados. Então, por isso que é tão importante a gente preservar, né? Além dessa questão de proteção ao animal, também a própria vegetação também, que ela faz com que tudo seja, vire um ciclo e uma coisa complemente a outra. Bom, vou falar sobre o bioma da Caatinga agora. Então ela tem um clima semiárido. Geralmente não, ela ocorre no sertão e no sertão, então no nordeste do país. Ela tem muita característica por aparecer cactos. Cactus ele se adaptou evolutivamente, então os espinhos do cactus na verdade são folhas que se adaptaram para sua proteção. E a sua coloração no caule, que é verde, é usada para fazer a fotossíntese. Então, sempre quando tem água, o cactus ele usa isso para acumular dentro dele. Então, é um reservatório. Isso é muito característico. Então, para vocês terem uma ideia de tão árido que foi e passou tantos anos, as próprias flores e plantas foram se adaptando e evolutivamente virando cactos. Isso então são característicos desse bioma. Então isso é muito importante. Você vê como o tempo vai passando e pelo próprio meio, tanto a vegetação quanto a fauna se adapta a isso para poder sobreviver. Então é muito interessante. Se você pegar um animal que ele é nativo da Caatinga, que ele pertence à Caatinga, e você colocar ele, jogar ele na Amazônia, na Mata Atlântica, com certeza ele não vai se adaptar tão bem porque ele já está acostumado com esse próprio clima. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o Pantanal. Então, o Pantanal ele é plano, então é uma área muito plana, onde quando chove ele acaba formando grandes rios. E isso atrai muita vida, né? Geralmente onde tem água tem muita vida. Então atrai muitas espécies de pássaro, atrai muitas espécies de peixes, anfíbios, e assim vira um ciclo biológico muito grande. Então o Pantanal ele é característico por isso, né? Um lugar também que ele tem temperaturas elevadas, ocorre muita chuva. Bom, para vocês terem uma ideia como que é importante e é essencial para a conservação dessa vida no planeta, existem até leis, né, que é a Lei de Proteção à Fauna, que é a Lei 5.197 de 1967. Então ela garante a segurança da vida silvestre, ela proíbe o comércio da fauna, ela proíbe a venda de objetos de caça, então armadilhas, alçapões, é, então ela proíbe a perseguição desses animais e a destruição ou apanha. Então é uma lei que assim bem completa, tem até multas quando a pessoa ela é autuada fazendo esse tipo de violação do meio ambiente. Então é uma legislação que faz o controle e a preservação das espécies. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Uma espécie endêmica é uma espécie que ela ocorre só naquela determinada região, naquela determinada floresta. Então, se por exemplo, um bicho-preguiça, uma espécie de bicho-preguiça mora naquela vegetação, se você é, fazer a supressão daquela vegetação, se você desmatar aquela vegetação, o animal simplesmente deixa de existir. Então, para vocês terem uma ideia de como o animal ele é tão ligado ao meio, por isso que é tão importante a gente falar primeiro sobre os biomas, para vocês entenderem e terem uma noção de como é importante a gente preservar a própria vegetação para a gente poder preservar também a espécie. Então, uma espécie endêmica é uma espécie de, seja primata, seja anfíbio, seja pássaro, que ele ocorre só naquela determinada região. Então, se desmatar aquela região, a gente poluir aquela região, seja com rejeito, seja com lixo, seja com algum tipo de toxina, esse animal simplesmente ele deixa de existir, afeta todo o equilíbrio biológico daquela região. Bom, eu vou explicar um pouquinho agora como que funciona o ciclo do tráfico, né? Bom, a pessoa que faz o tráfico, ela vai geralmente no norte do país, que é onde é a região mais rica de vida, pode ser Mata Atlântica. Então ela vai nessas regiões onde tem muita vida, eles pegam esse animal, retiram da natureza,
Eu vou dar um exemplo de papagaio verdadeiro, que papagaio as pessoas antigamente tinham mais de uma forma mais comum assim em casa. Então eles pegam esses papagaios, geralmente eles pegam um filhote, porque filhote se acostuma com o dono, que seria o consumidor final. Então eles colocam esse animal dentro de tubos de PVC e trazem da Bahia, do norte do país, para São Paulo para vender esses animais. Né? E por que, que eles colocam dentro de tubos de PVC? Eles colocam dentro de tubos de PVC porque para ele não ser pego na fiscalização. Então, por ser um animal que é filhote, no caso dos papagaios, é um animal que ele é filhote, então ele se alimenta de papinha. Se você der papinha na via errada, o animal ele bronquiaspira e morre. Então esse líquido vai pro pulmão, acaba matando o animal. Fora que é um animal super sensível, ainda mais por ser filhote, então acaba morrendo muitos assim antes de chegar no seu consumidor final, que seria a pessoa que vai comprar esse animal. Então tem uma estatística que diz que cerca de a cada 10 animais traficados, 9 chegam mortos no seu consumidor final. Então é um número muito grande, né? É mais da metade, muito mais da metade dos animais morrem antes de chegar no seu consumidor final. Isso é um problema muito grande. Outro problema é que, por exemplo, um papagaio que vem aqui parar em São Paulo, na Cantareira, que é uma região muito fria, aqui tem um estresse térmico muito grande, onde o animal ele não está adaptado evolutivamente para esse frio. Então, tá uma temperatura X num dia, então essa temperatura ela cai de uma forma muito brusca, em 10 graus, esse animal ele sente um impacto muito grande e acaba ficando doente e por consequência morrendo. Então, se o animal ele não morre no tráfico, ele morre no seu consumidor final através de um estresse térmico, porque o animal ele não está acostumado a sobreviver é, a sobreviver nesse meio mesmo. Então eu dei um exemplo do papagaio, mas pode ser qualquer animal, né? Geralmente as pessoas traficam, seja anfíbios, seja serpentes, pode ser primatas. Então são todos esses processos. Geralmente eles pegam na natureza, pegam filhote, porque o filhote se acostuma melhor com as pessoas. Então eles matam às vezes os pais. Então é um problema muito grande. Além do sofrimento do animal, o animal deixa de fazer o seu papel biológico na natureza, que por exemplo os pássaros fazem a dispersão de semente, que é ele come um fruto, através do organismo dele quebra a dormência, que é a camada mais dura da semente. Quando o animal ele faz o cocôzinho, nasce uma árvore. Então não tem tanta árvore quanto deveria, porque o animal está traficado. Tem animais que fazem dispersão de semente, tem animais que fazem o controle biológico de outros insetos, por exemplo, que nem o saruê. O saruê é um animal que as pessoas têm muito preconceito. É um animal que ocorre aqui na serra com muita frequência. É um animal que ele se alimenta de escorpião, ele se alimenta de cobra. O veneno da cobra ele não afeta o organismo do animal, o veneno do escorpião não afeta. Ele faz o controle biológico até de carrapatos. Então, você traficando, matando um animal silvestre, você faz com que, por exemplo, existam muito mais escorpiões na natureza, muito mais carrapatos, então dá todo um desequilíbrio ambiental. Bom, agora eu vou falar sobre um CETAS. O CETAS o que é? O CETAS é um centro de triagem de animais silvestres. Os CETAS funciona assim, eles vão lá, resgatam o animal, seja um órgão ambiental, seja a Polícia Ambiental ou IBAMA, eles resgatam esse animal que está sendo vítima do tráfico ou de maus tratos. Então, ao resgatar esse animal, ele é enviado para esse CETAS, que é um centro de triagem de animais silvestres, com uma equipe de biólogos e veterinários, eles avaliam esse animal, a condição do animal, fazem uma reabilitação nesse animal. Quando o animal ele está apto para voltar para a natureza, eles soltam esse animal no bioma. Mas o que acontece? Existem alguns casos que o animal, ou por ser extremamente dócil e não consegue mais criar o seu estilo de vida selvagem, ou pelo animal ter algum tipo de problema de saúde, por exemplo, um membro amputado devido à linha de pipa com cerol, por N motivos. Se o animal não pode voltar para a natureza, então ele é avaliado por esses veterinários e biólogos. Os biólogos e veterinários dão assim o decreto, vê que esse animal não pode voltar para a natureza, então esse animal ele é mandado para zoológicos ou para mantenedor. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso no slide à frente. Então o CETAS faz esse papel de triagem dos animais. Eles recebem o animal, vê se o animal está bem ou não, reabilita esse animal. Quando o animal está bem para voltar para a natureza, eles soltam na natureza. Né? Em casos que o animal por algum motivo não pode voltar para a natureza,
eles mandam para zoológicos ou mantenedor. Bom, eu vou explicar agora para vocês como que é o zoológico, né? Qual que é a sua importância para a qualidade de vida e de preservação dessas espécies. Muita gente tem um preconceito com o zoológico, acha que o zoológico ele simplesmente tira um animal do meio ambiente e começa a colocar esse animal enjaulado e, enfim, não, pelo contrário. O zoológico ele funciona assim, todo animal que ele é resgatado e por algum motivo não pode voltar para a natureza, por não conseguir sobreviver mais sozinho, senão o animal ele morreria de fome na natureza, ele ficaria penando até morrer de fome porque é um animal que não sabe mais caçar devido ao tráfico. Então esses animais eles são enviados para zoológicos ou para mantenedouros, né? Então o zoológico faz esse papel, tem uma rica biodiversidade dentro de zoológicos, também tem material biológico, tem bancos de dados biológicos, que isso é muito importante, então eles fazem a coleta de dados, fazem pesquisas com esses animais, não pesquisas invasivas que vai afetar o animal, não, pelo contrário, eles fazem pesquisas de comportamento desse animal, então dá para se entender muito através desses zoológicos. Por isso eles são tão importantes para a qualidade de vida do animal, para a preservação dele na própria natureza. Né? Mantenedouros, eles são da mesma forma, né? Tem esse animal que não pode mais sobreviver na natureza, eles são encaminhados para lá e lá ele fica pro resto da vida, assim, esse animal não tem mais como ele voltar para a natureza. Então fazem a reprodução, às vezes a soltura na natureza, eles fazem a reprodução em cativeiro, quando os filhotes nascem, eles tentam criar esse hábito de vida selvagem do animal e soltar para a natureza. Então o zoológico, ele é muito, mas muito essencial para a preservação dessas espécies. Bom, a venda ilegal de animais silvestres é crime, né? Então, caso você veja ocorrer, seja pela internet, seja em alguma feira, a gente pede para contatar o órgão responsável, que seja o IBAMA, seja a Polícia Ambiental mais próxima da cidade, ou ligar para a Secretaria do Meio Ambiente, né, e perguntar como que deve proceder, que eles vão passar as instruções. Então, é de extrema importância nossa também a gente fazer a preservação desses animais, né? Caso a gente veja, a gente denuncia. Bom, essa foi a minha palestra falando sobre o tráfico de animais silvestres. Caso ocorra alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail disponível para vocês, né? Se tiver alguma sugestão, alguma ideia ou alguma dúvida mesmo que eu possa orientar, eu fico à disposição, viu? Eu agradeço muito a atenção de todos.